Campina Grande, quarta-feira, 2 de outubro. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Logo mais, ouviremos o reverendo Antônio Júnior trazendo-nos a conclusão da palavra que recebemos ontem. Você também ainda ouvirá um belíssimo hino interpretado pelo conjunto coral direto de Jerusalém, a Terra Santa. Talvez alguns não estejam a par dos últimos acontecimentos que têm ocorrido durante esta guerra que os defensores do antissemitismo, não só a nível de terroristas, mas também muitos países e muitos continentes têm se levantado contra Israel, julgando que Israel é quem é culpada de toda essa tragédia que está se desencadeando lá no Oriente Médio, mas muito pelo contrário. É bom salientar que Israel está lutando por sua sobrevivência. Israel está lutando por sua, como nação, o direito de existir. Porque essa tem sido a luta que Israel tem travado nesses últimos dias. Aliás, há um ano, no próximo dia 7 de outubro, estará sendo celebrado o primeiro aniversário, primeiro ano daquela tragédia que aconteceu lá na faixa de Gaza. Todos são sabedores que dezenas, centenas e milhares de pessoas foram barbaramente assassinadas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, muitas mulheres estrupadas. Isso para trazer sobre aquela nação destruição. Porém, Israel tem lutado por sua sobrevivência, tem lutado para ter o direito de existir como nação, conforme afirmamos. Por isso, nesse instante, nós vamos fazer uma oração para que Deus guarde, continue livrando esta nação, que é a cidade do grande rei, a cidade de Jerusalém. Antes, vamos orar. E em seguida você terá a oportunidade de se deleitar com esta música. Inclusive nós temos uma brasileira, a irmã Késia. Ela é daqui da cidade de Campina Grande, naturalizou-se, é cidadã judia. Ela faz parte deste coral que você ouvirá dentro de instantes. Mas antes, convido você para que façamos uma oração. Pai, mais uma vez, nós elevamos o nosso pensamento ao trono da graça, para que tu guardes toda a nação de Israel, que o Senhor proteja, que o Senhor possa estender as tuas poderosas e potentosas mãos sobre toda a nação de Israel. Guarda toda a região fronteiriça, que haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Tem misericórdia, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, a qual nós a fazemos agora, ó Pai, intercessoriamente por toda a nação de Israel. Guarda aquele povo, guarda aquela família, ó Deus, que dentre todos os que se encontram ali, temos uma família brasileira, a exemplo da nossa irmã missionária Railda e os seus demais filhos que ali estão naquele país. Portanto, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Deleite-se com esta música, interpretada pelo conjunto coral, direto de Jerusalém, da Terra Santa.
conecte com Deus de maneira profunda e transformadora. Por isso, quem encontra Jesus verdadeiramente não consegue andar da mesma forma que antes. Quem encontra Jesus verdadeiramente tem a sua vida transformada. E a vida transformada reflete numa vida de adoração genuína, porque ele encontrou o autor e consumador da sua fé, e agora faz sentido exaltar o Todo-Poderoso. O Espírito Santo, então, é essencial para capacitar os adoradores a adorar de uma maneira que agrade a Deus. Adorar em verdade implica que nossa adoração deve estar fundamentada na revelação das Escrituras, no conhecimento correto de quem Deus é. Não se trata de cantar canções bonitas ou recitar palavras comoventes. Trata-se de expressar a verdade de Deus, reconhecendo sua majestade, santidade e amor, de forma autêntica e consciente. Então, se o objeto da adoração, o alvo principal, quem deve ser adorado e aprovado, o que é cantado, é Deus. É Deus. Não faz sentido nenhum colocar essa ou aquela música porque eu gosto, porque eu sou tocado por ela. Não faz sentido nenhum colocar uma música para adoração pública porque a massa gosta. Porque a massa vai comigo, ela vai cantar comigo e vai ser um show e não um culto. Mas essa palavra também nos revela algo, irmãos, que eu preciso dizer aqui esta noite. É de que se a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor é em espírito e em verdade, que está conectado com o Espírito Santo, que nos leva para isso, então eu preciso entender que deve haver preparação espiritual dos músicos, das músicas, dos cantores, dos instrumentistas. Aqueles que lideram a igreja em louvor, os músicos e vocalistas, têm uma responsabilidade significativa. Você já prestou atenção de que toda a base espiritual para que se aconteça alguma coisa na igreja está em cima do pastor? É como se o pastor fosse responsável de orar pelos músicos, pelos vocalistas, para que eles viessem para cá. A responsabilidade é sua. Amém? Cadê os vocalistas? Amém? Cadê os instrumentistas? Amém? Não se trata apenas de habilidade musical, mas de uma preparação espiritual profunda. Um coração em sintonia com Deus é essencial para conduzir outros à adoração. Conforme o nosso texto ensina, verdade não é apenas uma referência à sinceridade, mas é a própria pessoa e obra de Jesus, porque Jesus é a verdade. E adorar em verdade significa uma adoração que reconhece quem Ele é e como é a nossa resposta à sua missão redentora. Portanto, músicos, lembrem-se, vocês não são artistas, vocês são ministros de louvor. A preparação de vocês é uma preparação que deve começar na espiritualidade, oração, compromisso. Antes de tocar uma única nota, é necessário que você toque o coração de Deus, pedir a sua orientação e entregar-se a Ele de todo o teu coração.
Porque quando vocês estiverem em paz com Deus e conscientes da sua presença, isso transbordará através da música e tocará o coração da igreja. E nós estamos precisando disso, viu, ministério? Nós estamos precisando disso. Amém, igreja? Eita, ó. A igreja disse amém. Nós estamos precisando que vocês se preparem espiritualmente, se comprometam espiritualmente. Portanto, irmãos, a humildade deve ser um carro-chefe na vida de vocês. Por mais que você saiba as notas, o solo, os acordes, que lê partitura, que saiba tocar vários tipos de instrumento, sem humildade, isso não serve para a igreja. Você pode vir aqui fazer um show, mas se você não for humilde, Deus não recebe. E você não conduz a igreja para a verdadeira adoração. Portanto, até para a gente louvar, nós precisamos participar ativamente da congregação. O louvor não é um espetáculo para ser assistido, mas uma atividade em que todos devem se envolver. Cada membro da igreja é chamado a participar ativamente, unindo sua voz e coração à voz e o coração dos músicos. A gente tem uma grande dificuldade de nos unirmos com ele, às vezes quando a gente não sabe a letra. A última canção pegou a gente, né? Mas estava a letra aqui. Às vezes também há uma cobrança de trazer músicas novas. Eu particularmente gosto das músicas antigas, porque eu sei cantar. E eu canto com vocês. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção também dos músicos e de toda a igreja. Nós somos preconceituosos e precisamos retirar isso. Porque se for a música mais nova, os mais antigos, rapaz, eu não gosto não. Esse solo da guitarra eu não gostei não. E faz aquela barreira. Nem presta atenção à letra da música, não é? Mas já faz aquela barreira. De outra forma, os mais jovens. Mas rapaz, eu não gosto de cantar salmozinho não. É muito antigo. E nem presta atenção na letra. Já faz a sua crítica. Irmãos, a participação ativa de toda a congregação requer que nós observemos a letra, que nós possamos sintonizar com os músicos e cantar para o Senhor, e não perder o seu momento de louvor e adoração, o seu momento de culto. Esse texto de João 4:23, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana, quebra barreiras culturais. Um varão judeu jamais poderia falar com uma mulher. E samaritana, é por isso que quando os discípulos chegaram, mestre, que é isso? Se espantaram logo. Irmãos, quebre os paradigmas. Amém, meus irmãos? Que canção linda que a gente cantou aqui, mestre, o mar se... Meu Deus, dá vontade de marchar. Mas que canção bonita também nós cantamos aqui em último lugar. Irmãos, nós precisamos quebrar os paradigmas, cantar, louvar ao Senhor com alegria, amém? Mas se você tiver dificuldade com a teologia da música, chegue e converse com os irmãos. Eu e o pastor Bosso sempre fazemos isso com os irmãos da liderança do Calvário. Eles, quando vão colocar a música, têm a preocupação de colocar a letra, para a gente analisar a letra. E eu posso dizer, irmãos, com alegria, sem soberba nenhuma, Deus tem misericórdia do meu coração soberbo, mas eu posso dizer com alegria, que aqui na igreja do Calvário, a gente tem essa alegria de ter músicos comprometidos com a palavra, aleluia! Que estão preocupados em trazer uma música que tenha base para louvar ao Senhor, glória a Deus! Cuidado para não ensoberbecer, tenha humildade de continuar submisso, amém, meus irmãos? Então a Bíblia, ela nos chama a oferecer a Deus um sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome, conforme o autor aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 15. Isso significa que cada um de nós tem um papel a desempenhar no louvor.
Não importa se você tem uma voz afinada ou não. O que importa é que o seu coração esteja alinhado com Deus e que suas palavras sejam sinceras. Eu já contei esse testemunho aqui e vou contar como ilustração de novo. Quando eu saí do seminário, passei um tempinho, o pastor, a qual eu era subordinado, me fez a proposta de abrir o trabalho lá em Boqueirão. Eu tenho as fotos de alguns irmãos que aparecem lá no trabalho de Boqueirão, que vocês foram lá uma vez. Tem uma foto com o pastor Bosco. Até mandei uma vez para a Leda, não foi Leda a foto, Leda participou lá. Tem alguns irmãos que foram esse dia lá. Mas eu lembro que o trabalho de implantação de igreja, eu fui na euforia para fazer a vontade do Senhor. Nem conversei com a esposa, foi o meu primeiro erro. Tinha que perguntar a minha costela. Aí eu fui empolgando, disse, bora, eu vou e fui. A gente passou um ano e 3 meses lá, tinha 7 famílias congregando. Aí teve um momento que já estavam famílias congregando, aí eu mudei o culto do sábado para o domingo. Não, vamos para o dia do Senhor, o domingo, né? Então, domingo, 18 horas a gente começa o culto. Aí teve o dia que o pessoal foi, aleluia, oferta, aquela coisa toda. Aí eu era presbítero, diácono, pastor, era do louvor, eu tocava, tudo era eu. Chegava logo cedo para abrir a igreja, limpar as cadeiras, limpar o chão, que tinha uma poeira lá grande, ligar o som, deixar tudo pronto. Aí eu me lembro que num domingo desse, dia do Senhor, tudo pronto, sermão pronto, as canções ensaiadas. Aí foi eu, Irama e Cecília novinha ainda, e eu todo lorde, né, de terno, tem que ir de terno, né? De terno, aí a gente chegou, limpei as cadeiras, liguei o som. Aí, vamos começar o culto. Cadê o povo? Tinha ninguém. Só tinha Irama na igreja. E Cecília aperreando. Aí eu disse, não, vamos começar, né? Abri a Bíblia, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E se tivesse um sonoplasta, eu botava um grito, né? Cri, cri, cri. Não tinha ninguém. Aí li o salmo. Aí fiz a oração, aí peguei o violão, vamos louvar ao Senhor. Eu comecei a louvar e Cecília começou a aperrear. Aí Irama pegou Cecília, levou lá para fora, fiquei sozinho, eu e as cadeiras. Aí fechei os olhos e comecei a louvar. E com os olhos fechados comecei a louvar. Eu comecei a escutar uma igreja louvando comigo. Eu escutei a igreja louvando comigo. E aí que eu louvei mesmo, né? Terminamos o louvor, Irama entrou, fiz o sermão, terminamos o culto. Quando a gente entrou dentro do carro, Irama disse, Júnior, na hora que você estava louvando, daqui de fora eu escutei a igreja respondendo o louvor. O louvor é para o... E nesse dia eu tive a experiência, a prova, Fabiano, de que o louvor é do Senhor e de que Ele bota até anjos na igreja para louvar junto com você. E aqui está cheio de gente para louvar ao Senhor. E você tem os momentos de louvor na igreja. Faça igual a Antônia disse aqui, com muita propriedade, com muita autoridade. Eu senti a unção na voz de Antônia aqui com autoridade. Esqueça as coisas lá de fora. Esqueça os problemas. Concentre no Senhor e vamos adorar. O louvor em espírito e em verdade. Amados irmãos e irmãs, o louvor não é apenas uma parte do culto, mas junto com a palavra é o coração do culto. Quando unimos nossos corações e vozes no louvor, estamos fazendo aquilo para o qual fomos criados. Exaltar a Deus em espírito e em verdade.
Meus irmãos, o meu desejo é que nós possamos, como igreja, ser verdadeiros adoradores, aqueles que Deus está procurando, que nosso louvor seja uma expressão genuína de nossa fé, preparando os nossos corações para a palavra e unindo-nos como corpo de Cristo em uma só voz, exaltando aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Portanto, meus irmãos, examine o seu coração antes de adorar. Antes de participar de qualquer forma de adoração, seja em uma igreja, seja em casa, seja em qualquer lugar, tire um momento para examinar o seu coração. Pergunte a si mesmo: estou realmente focado em Deus? Minha adoração está vindo de um coração sincero? Adorar em espírito e em verdade significa ter um coração genuíno e alinhado com Deus. Não apenas seguir uma rotina, uma obrigação, mas nós precisamos nos derramar, nos consagrar, nos dar a Ele na adoração. Meus irmãos, concentre-se mais no relacionamento com Deus do que no ritual. Adorar em espírito não é sobre onde estamos ou como o culto é estruturado, mas sobre um relacionamento profundo com Deus. Isso significa que podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Meus irmãos, aqui nós tivemos conversas sobre a iluminação da igreja. E na iluminação da igreja, quando me perguntaram, a minha opinião é de que a iluminação, ela otimiza a concentração dos irmãos para absorver mais a palavra. Aí eu estava num congresso de missões, lá em Águas de Lindóia, com o líder de missões da nossa denominação. Aí, presbítero Jairo, bem Caxias, né? Aí ele disse: não, Júnior, eu não concordo com isso não. Escurecer a igreja, botar luz específica para quem está no púlpito, eu não concordo com isso não. Não, isso não é de Deus não. De tal. Aí a gente conversando, aí a gente estava conversando e indo para o culto do CBM, né, do Congresso Brasileiro de Missões. Quando a gente chegou lá, aí estava presbiteriano, congregacionais, assembleanos. Aí estava o pessoal, os missionários do Oriente Médio, porque era perseguido, com um crachá vermelho, não podia nem tirar a foto deles, porque eram pessoas que não podiam ser identificadas, aquela atmosfera santa naquele lugar. Sabe o que aqui tinha lá? Escuridão, jogo de luz, fumaça e a presença de Deus. Mas sabe qual foi interessante? É que eu já acostumado com isso, não tinha problema nenhum. Quando eu vi, nem liguei. Aí começou o louvor lá, e a gente louvando ao Senhor. Tá? Quando eu olhei de lado, quem estava louvando? Jairo. E eu disse: oxê, rapaz. Oxê, rapaz, tá o jogo de luz aqui, tá a fumaça tal, e tá. Ai. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que independe do lugar. A verdadeira adoração, como diz o texto, é em espírito e em verdade. A luz, ela não induz a nada. A luz, ela faz uma consciência, mas ela não traz o Espírito Santo. O Espírito Santo já tem que estar com o adorador, amém? No Egito, cristãos, eles se reúnem, Diácono, em cavernas, e lá é na luz de vela. Porque se a polícia souber que eles estão ali reunidos, vão todo mundo preso. Independe do lugar, é o texto que nos diz isso. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Essa é uma verdade irrefutável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, baseie a sua adoração na verdade. Então, pode a igreja estar toda iluminada, pode a igreja estar toda no breu. O que eu tenho que buscar é adoração na verdade, pela verdade da palavra do Senhor. E isso faz com que o Espírito Santo
guie a nossa adoração. A adoração verdadeira é capacitada pelo Espírito Santo e nos ajuda a nos conectar com Deus de maneira profunda, de maneira verdadeiramente espiritual. E por último, irmãos, busque a santificação constante. Para adorar em espírito e em verdade, é importante que nosso coração esteja limpo diante de Deus. Isso significa que precisamos buscar constantemente o arrependimento e a santificação, permitindo que o Espírito Santo nos transforme. A santificação constante é importante para subirmos ao altar do Senhor e ministrar os corações daqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Portanto, irmãos, encerramos esse congresso conclamando toda a igreja. Vamos unir os nossos corações. Vamos unir os nossos corações num propósito verdadeiro, segundo a palavra do Senhor, e unir as nossas vozes em louvor. Amém? Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Você está convidado amanhã a continuar conosco, mas antes queremos lembrar a todos os nossos amigos, internautas, que continuemos orando pelo Brasil. No próximo domingo, todos os cidadãos brasileiros irão às urnas escolher os seus legítimos representantes. Oremos para que haja lisura, para que haja transparência, para que aqueles que forem escolhidos através do voto possam governar as suas cidades como prefeitos, juntamente com a Câmara dos Vereadores, debaixo do temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E quando há temor no coração dos que governam, realmente tudo prospera. O povo se alegra. É isso que nos diz o livro de Provérbios. Porém, quando os ímpios é que assumem o poder, o povo se entristece. Portanto, lembremos-nos de orar, clamarmos a Deus intercessoriamente, principalmente nessas eleições, pois esses representantes são aqueles que conhecem de perto a situação, a história de cada município, de cada cidadão. Portanto, não deixe de orar. Oremos por nossa nação, porque neste próximo domingo haverá escolha através do voto, o direito que todo cidadão tem de expressar e também eleger aqueles que eles julgarem melhor para a sua cidade. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Esperamos estarmos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã.